Aula de administração da igreja, terceira fase das Assembleias de Deus, você tem um nacionalismo pentecostal, ainda no modelo conservador. Agora sim, você está num tempo, tá, dos anos 70, 80, que explode o pentecostalismo, explode, está explodindo. As igrejas tradicionais estão retidas, só aquele grupinho de pessoas, estão crescendo lentamente, que é o estilo da igreja tradicional, é o estilo dela. As igrejas tradicionais, elas, por exemplo, elas dão autonomia para a igreja local. Se chegar a 60 membros, é 60 membros. Se tiver estrutura para 150, chega a 150. Porque as igrejas tradicionais, elas não têm esse negócio de convenção geral, sabe? É a igreja local, mais as suas associações, aquele negócio todo, mas não tem visão de espalhar igrejas. Tanto que eles dão muita autonomia para o pastor e os obreiros da igreja local. Muita autonomia mesmo. A igreja pentecostal não, ela tem esse negócio de vamos ganhar o Brasil para Jesus. Ó, o nome da igreja: Igreja Pentecostal Mundial do Reino, do Poder e da Glória de Deus. Estilo pentecostal. É título pomposo. O maior templo do mundo, com a maior convenção do mundo. Coisa pentecostal. Igreja tradicional não tem isso. Não tem. Já começa pelo título pomposo e vai criando, sabe? A gente que está dentro da Assembleia de Deus sabe muito bem. Aí, as siglas que coloca assim, a mocidade desse tamaninho, mas coloca uma sigla gigante para dar a impressão que é um negócio realmente importante, né? Como pastor da igreja, a gente recebe 3 credenciais diferentes, 3, e o cartão de membro, 4. Quer dizer, é um modelo da igreja, modelo. Pentecostalismo, ele tem esse negócio, vamos ganhar o Brasil para Cristo, né? Vamos fazer a igreja mundial do poder de Deus, a igreja universal do reino de Deus, a maior igreja pentecostal do mundo, que tem o maior templo na Baixada do Glicério, que está no maior número de rádios do mundo, que tem o maior número de membros do mundo. Coisa pentecostal, bem pentecostal. Aí as igrejas tradicionais, elas têm aquele crescimento mais lento, mais gradativo, mais demorado, sabe? Bem, não é tão expressivo assim. Aí você fala, mas qual que é o certo? Queria, né? Eu fui mais rápido. Né? Não tem certo. Tá bem? Tradicional está dentro do estilo tradicional e o pentecostal no estilo pentecostal. Não tem certo nessa questão. Isso aí é convenção humana, é o nosso jeito humano de ser. Lá ou cá, entendeu? Casa de Maria ou Sinédrio, dá na mesma, né? Casa de Maria é só Maria, Sinédrio tem todo mundo. Então não faz diferença. É um ladrão por vez para ser salvo. Bom, não são os dois, um sobe e o outro não. Mais ou menos assim. A gente que tem essa impressão de que tem que ter casa cheia, porque se não tiver casa cheia, Deus não está nela. Se os irmãos avançarem no curso de teologia, vocês vão descobrir que Deus mora sozinho no céu. Faz tempo. Deus mora sozinho. Mas isso aí é mais para frente, tá bom? Tem uma turma lá no primeiro, no segundo céu lá, mas o terceiro céu é só dele, sozinho. Está no outro céu. É outro céu. Deus puro está sozinho. É só Ele, o Filho e o Espírito Santo. Só os 3. Então esse negócio de multidão é nós. É nós, multidão. Deus é um a um. Um a um. Tá? Quando Ele fala no singular. Habito num alto e sublime trono. E com o abatido e o contrito de coração. Um só. Um só. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. E o Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. É um a um. Agora nós, pentecostais, a gente valoriza o apanágio, a multidão, porque dá a impressão de importância, né? De importância. O pentecostalismo vai varrendo o mundo, vai varrendo o Brasil, no caso. Eles ainda mantêm o modelo conservador, mas agora a igreja ela já tem uma outra formação que é episcopal. Você vê que de pastoral para episcopal. Tá? Aqui, ó, formação pastoral convencional vai para episcopal. Ou seja, a figura do pastor presidente ganha vulto. Agora o pastor presidente, ele é realmente a pessoa mor da igreja. Até aqui essa fase anterior, o pastor presidente, formação pastoral.
Nessa fase aqui, na segunda fase, pastor presidente do quê? Pastor presidente de São Paulo, pastor presidente do Rio de Janeiro, pastor presidente da onde? Só que a partir da outra fase, ele é o pastor presidente da convenção. Então a igreja se torna episcopal. Tudo que tem que ser resolvido pelo pastor presidente. Tem que passar por ele. É retirado qualquer pensamento de autonomia para a igreja local. Por quê? Porque é a época das grandes divisões. Eles não sabiam o que fazer. E até hoje não sabem. Esses anos aqui, anos 70 e 80, são as grandes divisões, para tudo quanto é lado. O pessoal está todo inconformado, está havendo uma abertura. É nessa época aqui que vai ter a direta já, chega de ditadura no poder, não queremos mais a ditadura. E se o meu presidente já não é mais do exército, por que o meu pastor tem que ser do exército? Dá licença, né? O pessoal da Assembleia de Deus também começa a arrebentar a portinha para tudo quanto é lado. Mas vai arrebentando. Aí vai arrebentar, não deveria ser uma linguagem, mas eu estou usando essa aqui mais pesada mesmo. Mas arrebenta o Ipiranga, aqui em São Paulo, Belém, Madureira, e a turma que está lá de longe fala: para onde nós vamos? Ipiranga fica concentrada aqui em São Paulo mesmo, Madureira, Rio de Janeiro e as igrejas que já tinha fundado. E CJDB, o Belém, quer saber qual que é a sede, se é Belém do Pará ou se é Belenzinho, quer saber qual que é a sede. Bem, a sede da CJDB é no Rio de Janeiro, para a via das dúvidas. Não é nem aqui nem lá, é no Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro? Porque era a capital do Brasil. Até a época do seu Juscelino Kubitschek mudar para Brasília, capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Portanto, capital da Assembleia de Deus, Rio de Janeiro. Essa que é a lógica que vai acompanhando a coisa toda. E a membresia? A membresia fala: bom, eu vou ficar com o meu pastor, o que ele decide? O que ele decide? Vai ficar ou vai ir? Porque se ele está rachando as igrejas, 40% começou a seguir os pastores. E a igreja está com 60% dos irmãos que foi dada essa liberdade. Qual que é a diferença entre a Assembleia de Deus e a Igreja Batista, por exemplo? Exclui e coloca a placa assim, que foi excluído do reino dos céus, está excomungado, perde a comunhão, aquele negócio todo. Só que o pessoal que sai fala o seguinte: com placa ou sem placa fica tudo lá de fora. Então, não importa, porque a maior evidência é de saber se o Espírito Santo está na igreja ou não. Tem que ter essa evidência. Se o Espírito Santo está na igreja, conversão, arrependimento, cura, batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo está na igreja. Se o Espírito Santo está conosco, então quem é contra nós? Mas vai acontecendo grandes divisões, e você vê que é um reflexo da nação. Os próprios brasileiros estão rachando com o governo. Direta já. Então, se é direta já, agora os nossos pastores eles vão ter que trazer para nós uma igreja que reflita o momento que nós estamos vivendo. E se o pastor não tiver esta visão de momento, fora. A própria igreja começa a questionar. Eles criam o episcopalismo, formação episcopal, mas por causa das grandes divisões, a autoridade do pastor começa a diminuir. Quem realmente tem autoridade? É o homem lá de cima. Ele tem. Mas a turma aqui embaixo, da onde sai seu poder, sua autoridade? Tem que ter testemunho, tem que ter vida, tem que ter influência, tem que ter diplomata. Aí ele tem a autoridade dele, porque senão ele vai ser contestado. Só que nós ainda estamos nos anos 80. Nos anos 80 ainda você pedia permissão para falar palavrão. Agora não precisa pedir mais permissão. Mas nos anos 80 os filhos não falavam palavrão dentro de casa. O pai podia falar, mas o filho não. O filho dos anos 80 não pode falar palavrão. Pode lutar contra a polícia, mas não pode falar palavrão. Isso aí é os anos 80. O que se reflete nas igrejas também. É nessa época que eles começam, você tem aqueles grandes pregadores pentecostais que agora estão vendendo fitinha, E os grandes cantores tradicionais já não tem mais aquele problema lá de lutar para saber se é samba, se é forró, se é sertanejo, já pode cantar. Nesse tempo aqui está se admitindo chegar as guitarras na igreja, por causa que a igreja precisa, além de viola, de guitarra também. As baterias muito ruins, os bateristas nem sabiam bater direito, mas eles começaram a bater também. Triângulo, ainda tinha gente que queria tocar triângulo, pandeiro na igreja.
a época das grandes vigílias, tá bem? Igrejas faziam vigílias para tudo quanto é canto, e poucos pregadores influentes. Não tinha pregador influente, grandes pregadores. Você tinha poucos grandes pregadores. A maioria estava na média, porque não tinha formação teológica e muito menos formação secundária. Mas aqui quem tinha um pouquinho de formação teológica começou a aparecer. E é a época que surgem os Gideões missionários. A vitrine das pregações. Com a ideia de fazer o quê? A ideia de espalhar missões pelo mundo inteiro. Pastor Cizino, espalhar missões. A ideia foi boa, mas oportunista é o que não falta na religião. E começou a surgir oportunismo. No começo o pessoal bom, mas aí, para poder manter a fama, começaram a entrar por um caminho de inventar milagres. Inventar milagres. Estavam disputando com o Davi Miranda, estavam disputando com Manuel de Melo, com o fundador da Maravilha de Jesus, disputando com a Igreja do Evangelho Quadrangular. Nessa época aqui está surgindo a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Essa turma aí está em contato com o movimento da fé lá nos Estados Unidos, e os pregadores pentecostais brasileiros da Assembleia de Deus estão imitando os movimentos de fé e milagres que devem acontecer, mas que eles viram testemunho, mas você não vê o milagre mesmo, é testemunho. Ouvi falar, aconteceu, mas o milagre não está ali, não acontece. Ainda assim os pregadores vão ganhando fama, e quem ganha fama ganha grana, dinheiro. Descobriram que vender fitinha dava dinheiro, pregar em grandes congressos dava dinheiro, participar dos Gideões dava dinheiro. O pessoal começou a descobrir que a Assembleia de Deus era uma vitrine para você ganhar um dinheiro mais tranquilamente. Os pastores estão numa luta, tem que administrar a igreja local, a divisão que está acontecendo nas convenções, os oportunistas que vêm para tudo quanto é lado, e ainda querer chegar no céu. E Deus lá em cima, unidunité, quem é que eu vou salvar? Por causa que o pessoal está se comprometendo bastante. Isso é os anos 80. Anos 80 vai surgir a igreja, daqui a pouco, no começo dos anos 90, vai começar a surgir a outra fase aí, os neopentecostais, e os neopentecostais eles vão arrebentar mais igrejas ainda, rachar mais igrejas ainda. População evangélica do Brasil, nessa época era 5%, anos 80 passou a 10%, contando todo mundo, até Testemunha de Jeová, adventistas, mórmons, tradicionais, pentecostais, era chamada população evangélica, 10%. Aí quando chega na próxima fase, quarta fase, que é a que nós estamos vivendo agora, a população evangélica do Brasil está na casa dos 30% da população. 30%. Em quantos anos? Menos de 20 anos. Ou seja, 200% de crescimento em questão de 20 anos, contra os 10% de crescimento ao longo de 100 anos. O que é que aconteceu? Reflexo da sociedade. Reflexo, a igreja é reflexo da sociedade.